Boa tarde, hoje o canal Vermelho Pimenta tem a grande alegria de conversar com Leonel Hadi. Nós vamos tratar de série de questões relacionadas ao que nós estamos vivendo no Brasil, né? Em relação ao fascismo, à violência, tá? Mas, antes de tudo, eu quero agradecer as pessoas que estão aqui, a Heloísa de Carvalho, a filha do Guru, um beijo, Heloísa. A Sara Góes, do DCM, minha querida vizinha, mora a poucos quarteirões daqui, ao Rui Barbosa. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui e vou chamar vocês para conversar com... Vou chamar o Leonel para conversar com a gente. Boa tarde, Leonel. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Dani? Tudo tranquilo. Tudo. Leonel, a gente começa o programa normalmente jogando logo uma pimenta para fazer jus ao nome do programa, tá? Vermelho Pimenta. Então, a primeira pergunta que eu tenho a te fazer, Leonel, é a seguinte: é mais fácil lidar com um bandido na rua ou com um fascista dentro das corporações? Eu tenho uma ideia de que não existe pior criminoso do que o policial criminoso, né? Do que o agente da lei. Não só policial, qualquer agente da lei. Pode ser do Ministério Público, um promotor, um juiz, qualquer pessoa que participe da persecução penal, que tenha uma vinculação com a área criminal e que esteja trabalhando para o Estado, não há nada pior, nada mais danoso e revoltante do que essas pessoas estarem envolvidas com corrupção ou cometendo crimes comuns, vamos dizer assim, né? Vamos separar essa lógica. Porque muitas vezes a gente vê o crime de colarinho branco, a gente não enxerga como... Mas eu acredito, assim, que a corrupção e o crime cometido por agentes públicos que recebem o seu salário, o seu subsídio, que recebem até a sua aposentadoria, vão receber no futuro, e cometem crimes, então é duplamente danoso, porque uma questão é o cidadão, né, o indivíduo que não tem uma profissão vinculada a isso, comete crimes. Isso é muito grave também, é a mesma questão. Mas quando tu vai para a parte de policiais, promotores, juízes, enfim, que cometem crimes, tu pensa assim, bom, além de não estarem combatendo o crime, não estarem fazendo a sua função para a qual estão sendo remunerados com dinheiro público, com dinheiro de cada um, né, cada indivíduo, cada cidadão e cidadã daquela sociedade, além de não estarem cumprindo a função deles, né, de combater o crime, de combater os malfeitos, ainda se utilizam de todo o aparato estatal para favorecimento pessoal e para piorar a situação da sociedade. Então, eu acredito que é pior, né, e eu vinculo muito isso. Não que todos os corruptos sejam fascistas, porque a gente não pode entrar nesse maniqueísmo de achar que no campo democrático, no campo da esquerda, só existem anjos porque daí a gente entra na mesma lógica do lado de lá. Mas eu digo sem dúvidas assim que se a gente for fazer um comparativo, né, o fascismo ele é intrinsecamente corrupto, intrinsecamente criminoso, intrinsecamente violento. E ele dá aso, ele dá espaço para esse tipo de prática. Então, e além de toda a questão ideológica que o fascismo traz, que é abuso de autoridade, que é a tortura, que é o racismo, misoginia, LGBTfobia, transfobia, e todas essas outras questões. Então, digamos assim, a gente tem que combater os dois lados, mas para mim é pior ainda quando a questão do fascismo está dentro das instituições. E para a gente também, né? Porque normalmente o cidadão comum é vítima dos abusos de autoridade, né? Você sabe com quem está falando, né? E ninguém vai entrar discutir com um cara que está com uma arma ao lado, né? Uma arma de lado, é um problema grande. Leonel, deixa eu te fazer outra pergunta. Eu tive aqui ontem esses dias, não sei se é ontem, porque eu perdi a noção de tempo, né, com essa pandemia. Eu falo ontem, pode ter sido começo da semana, mas foi ontem, anteontem. Estive aqui conversando com a pastora Eliade, da Igreja Metodista de São Paulo. Os evangélicos foram muito apontados como eleitores do Bolsonaro, né, de levar o Brasil a esse caos que a gente está vivendo. E os policiais também, né, os policiais. Aí eu te pergunto,
Você sabe dizer por que o Bolsonaro teve uma votação, não só a votação, como ainda tem apoiadores em grande número dentro das corporações, né? Quando, na verdade, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, e o Bolsonaro, no tempo que ele foi deputado, ele não teve sequer um projeto que favorecesse as polícias, né? Você sabe dizer por que essa votação grande do Bolsonaro? Em primeiro lugar, aproveitando esse ensejo dos neopentecostais, né, dos evangélicos, eu acredito que isso seja também uma certa responsabilidade do nosso campo, do campo da esquerda, do campo democrático, de abdicar de alguns debates e de algumas categorias, de alguns grupos sociais, e trabalhar sempre com muito preconceito em relação a esses grupos. Então, eu sou zen budista, não teria, digamos assim, não estou falando em causa própria nem nada, e eu acredito que a gente não tenha que colocar nossas crenças e filosofias acima, né, da sociedade. Por isso que eu defendo que o Estado tenha que ser laico, que a gente não deva entrar nessas questões religiosas em debates políticos. Mas, enfim, é algo que foi posto pela direita, isso tem que ser dito, pela extrema-direita, colocou isso na roda, se apropriou de forma demagógica do discurso religioso, que a gente observa, a prova disso é a Flor de Lis. Ela ela traz com clareza o que foi esse jogo maniqueísta de se utilizar de forma demagógica e criminosa das religiões, principalmente, né, da religião evangélica. Mas a gente não pode considerar que todos os evangélicos, que todo esse grupo, né, é automaticamente pessoas que têm uma visão preconceituosa, que têm uma visão, porque são várias nuances, vários grupos, várias ideias, né, que não é algo homogêneo, e a gente tem que, mesmo que a gente chegue num patamar digamos que a gente não consiga chegar a um consenso, mas nós temos que ter a obrigação de dialogar e a obrigação de demonstrar que não somos inimigos, que as pessoas podem ter suas crenças, cada uma desde que se respeitem, desde que não tentem impor a sua lógica para o restante que não participa daquela prática. Né? Dentro daquele grupo, ok, tem determinadas práticas, determinada visão, mas não pode esse grupo impor para o restante. Se a gente tiver essa percepção, a gente avança muito. E a gente tem que saber fazer esse diálogo, mesmo que do outro lado exista muitas vezes intolerância. Em relação à segurança pública, eu vejo de uma forma muito similar. O campo da esquerda, o campo democrático, acabou perdendo esse debate e abdicando desse debate. Considerou o debate da segurança pública como uma pauta secundária, como uma pauta que seria resolvida através de mudanças sociais, né, de redistribuição de renda, de melhoria do nível educacional, começou a ver nesse aspecto macro, né? Bom, a gente vai ter uma economia mais pujante e automaticamente as desigualdades vão se reduzir, e reduzindo as desigualdades, a segurança pública vai estar reduzida, porque as taxas de criminalidade vão cair, porque a desigualdade é a que causa a violência. Essa é a visão geral do campo da esquerda, e continua sendo de uma parcela dessa forma. E isso faz com que esse campo deixe de pensar mas uma coisa que a gente tem que dizer, só para antes de continuar, os governos do Partido dos Trabalhadores e do campo da esquerda foram os governos que mais investiram na área da segurança pública, que fizeram as maiores modificações em termos de planos de carreira e salariais para os agentes da segurança, para os trabalhadores da segurança pública, para os policiais. Então, por mais que a gente está falando, né, que eu vou falar alguns aspectos aqui, agora, ninguém fez mais pela segurança pública, em termos de estruturação, do que o PT e o campo da esquerda. Bom, mas a gente perdeu no debate em relação às corporações. Por quê? Porque a gente ficou muito focado nessa questão de que, o jovem negro, não sei o quê, desigualdade social, então isso vai automaticamente... E a gente não dialogou mais com as corporações. Não pensou o policial, digamos, bom, esse policial ele tem demandas, esse agente da segurança ele tem suas dificuldades, esse agente da segurança ele é um cidadão além de ser parte da corporação. E aí junta isso com tudo... Como? Desculpa, eu estou te interrompendo, mas já pegando essa deixa do que você está falando, mas como é que a gente consegue chegar próximo? Por exemplo, eu sou professora, tá certo?
O que eu já fugi de polícia para não levar uma API em manifestação, né? O que eu já fugi, você não tem noção. Aí eu pergunto, mas como é que a gente chega? Né? Esse é o grande desafio, né? Não, a questão é a seguinte: se a gente não refletir a respeito da constituição dos órgãos de segurança pública, a gente nunca vai conseguir chegar à completa compreensão. Então, a gente tem que entender que a gente tem um Estado. O nosso Estado, por mais que tenham tido momentos em que o campo progressista administrou esse Estado em nível federal, ele majoritariamente sempre foi administrado pelo campo conservador, por um campo que fazia políticas, que fez políticas e continua fazendo políticas para o seu grupo econômico. Então, são os grandes empresários, né, o grande capital, que tem um interesse de manutenção desse status quo e da manutenção da desigualdade, e a polícia é o órgão mais linha de frente, mais a ponta de todo esse processo. Então, ele vai ser o braço armado desse grupo, né, que vai estar administrando o Estado, que vai estar realizando vai estar fazendo as leis, né, vai estar confeccionando todo um ordenamento jurídico que vai desencadear lá na polícia, lá na ponta, que vai ser onde vai ser realizada aquela ação. Então, se a gente começar a fazer recortes só na área da segurança pública, tipo, são os policiais que me agridem numa manifestação. Ok, fato. Mas esses policiais estão cumprindo ordens de governos. Esses governos são administrados por determinados grupos econômicos. Esses grupos econômicos têm os seus representantes eleitos, não só no governo, no executivo, como nos legislativos. Nos legislativos, esse grupo econômico vai pautar as suas demandas, vai votar as suas leis, então a gente vai ter toda uma lógica macro, né? Aí os meios de comunicação vão apoiar determinadas práticas abusivas e a sociedade começa a ser poluída com isso e começa a exigir, inclusive, que a polícia seja truculenta. Então, a gente começa a ter um ciclo internamente, né, não sendo corporações historicamente conservadoras, historicamente vinculadas a uma lógica de manutenção da ordem, da suposta ordem. E a gente sabe que essa suposta ordem ela tem vinculação com uma ordem, né, desigual, uma ordem capitalista, mantendo essas desigualdades. A gente vai ter essas situações. Agora, não adianta do nosso lado, que hoje somos, por exemplo, o que está acontecendo lá com o MST em relação à Força Nacional na Bahia? Aquilo ali é um claro caso de uso político, ideológico de uma instituição que é paga com dinheiro público de todos e todas, que está sendo utilizada com um objetivo político para agredir um movimento social. E de forma inconstitucional e ilegal, porque não houve, o governo da Bahia não acionou a Força Nacional. Então, quer dizer, mas é utilizada como uma força pretoriana do governo. E isso aconteceu, inclusive, no Ceará, naquela situação lá, que depois a gente vai falar, daquela greve que desencadeou num motim. Mas o que eu quero dizer com isso? Como é que a gente vai se aproximar? A gente tem que conseguir demonstrar que o campo da esquerda, que o campo progressista, enxerga o trabalhador da segurança pública como um trabalhador de fato, que tem propostas para aquele trabalhador no sentido de, olha, nós entendemos que as tuas demandas são essas, então a gente tem que te oferecer essa questão. Vamos respeitar o seu lugar de fala. Agora, muitas vezes, justamente por a gente ter esse atrito entre movimentos sociais, demandas justas da sociedade frente ao Estado, que é um Estado injusto, um Estado que tem os seus interesses econômicos, entram em atrito, que é natural que isso exista em qualquer lugar do mundo, inclusive entre governos ditos sociais-democratas, socialistas, acontecem essas demandas, porque, bom, tem uma demanda reprimida, um grupo que quer, outro grupo vai tentar fazer uma ponderação e vai entrar em conflito, e aí vai ter, no meio disso, geralmente vai ter a polícia, as forças de segurança. Então, é natural que exista movimentos sociais em confronto com o Estado, e essa relação, ela sempre vai ser muito complexa. Mas a gente não pode reduzir também todo o debate a essas situações específicas, porque existem várias outras vertentes que muitas vezes a gente desconsidera, que é, por exemplo, quando existe o estupro de uma criança, quem vai investigar é a polícia. Quando existe o estupro, uma violência contra a mulher, quem vai estar agindo é a polícia. Quando existe o homicídio de um jovem negro da periferia, quem vai investigar aquele homicídio é a polícia.
quando existe agressão de homossexuais, quando existe racismo, quem vai estar na primeira linha de frente é a polícia. Então, a gente tem que saber e observar que, bom, temos pontos de divergência e temos pontos de convergência. E, a partir disso, a gente tem que dizer, bom, queremos perder essa corporação, a gente quer perder do tipo assim, ó, não precisamos debater segurança pública, não precisamos disputar a organização da segurança pública, não precisamos eleger representantes da segurança pública do campo democrático, vamos deixar isso como uma pauta da extrema-direita, vamos deixar a extrema-direita eleger os representantes da segurança pública para todos os cargos, para eles, então, pautarem, aí a gente começa todo aquele ciclo, pautarem toda a legislação, pautarem todas as leis, pautarem todas as práticas, todas as organizações das corporações, que se voltam depois contra o campo da esquerda. Ela se revolta, e aí cada vez fica mais fraco, e cada vez se tornam corporações mais autoritárias, mais violentas, mais truculentas e sem controle. Então, é dessa maneira que a gente tem que fazer esse xadrez, que não é fácil, mas a gente tem que ter disposição e pensar programaticamente e de uma forma estratégica para conseguir modificar essa situação. Muito importante, né? Porque senão é um ciclo que não acaba nunca mais, né? Se não der um basta. Ô, Leonel, pegando a deixa que você falou a respeito da Bahia, vamos aqui um pouquinho para o Ceará, né? Fevereiro, né? Se eu não me engano, foi dia 19 de fevereiro, houve uma greve, né? Supostamente uma greve de policiais, e houve um motim em Sobral. Inclusive, foi até aquele evento em que o senador Cid Gomes entrou com a retroescavadeira, né? Que também não foi a melhor maneira de resolver aquilo, né? Mas é típico, assim, dos Ferreira Gomes, quem conhece, a gente conhece, são muito impulsivos e tal, enfim, aquela coisa toda. Mas o que eu queria... eu ouvi uma crítica de um debatedor político, uma figura que eu tenho até, que eu gosto muito, o Rui da Costa Pimenta, do Partido da Causa Operária, e ele falando que, não, aquilo ali foi realmente uma greve de trabalhadores da segurança pública e tal, e que não tinha nada a ver com milícia, não sei das quantas. A imprensa aqui no Ceará, e o burburinho, né, aquela coisa que a gente soube também a boca miúda, é que existia, sim, grupos fascistas ali dentro daquele evento, inclusive pessoas de fora do país, inclusive foi até uma capitã da Polícia Militar, se eu não me engano, uma carioca, que é metida em milícia no Rio de Janeiro, que estava em Sobral naquele momento. Você acredita que tinha um dedinho da milícia ali dentro? Sem dúvidas, sem dúvidas. Uma coisa é que a gente tem uma situação muito complexa, e é por isso que a gente tem que discutir, inclusive, a desmilitarização e discutir uma nova formatação dos órgãos de segurança. Eu defendo que as polícias devam ter o direito à greve, mas o direito à greve das polícias não pode ser o direito à greve idêntico ao dos professores, por exemplo, ou idêntico de petroleiros, enfim. Por quê? Porque a polícia, assim como médicos, enfermeiros, agentes da saúde, são categorias sui generis. Elas não podem fazer uma paralisação 100%, porque se fazem, vai morrer gente, é certo, vai ter um caos e vai ter violência, mas, ao mesmo tempo, tem que existir uma regulamentação do direito à greve, que o STF não reconheceu, que eu acho absurdo uma categoria não poder se manifestar, porque então é muito fácil para governos que tenham interesse de prejudicar uma categoria fazer o que bem entenderem, porque qual é a pressão, que formas de ação uma categoria vai fazer? A mais famosa, a mais usual é o direito à paralisação, a greve, isso é básico. Agora, não quer dizer que tu vai ter que parar tudo, que tu vai poder fazer o que foi feito em alguns casos aí nessa questão do Ceará. Mas a reivindicação foi justa e eu acredito que o governador tenha dado uma resposta, né, razoável a essa demanda, mas o que a gente viu em Sobral é outra questão. Então, acho que a gente tem que diferenciar a greve dos servidores da segurança pública do Ceará com a questão de Sobral. Ali, né, pode ser chamado de motim, pode ser chamado de ação miliciana, que se utilizaram de viaturas, de armamentos, de espaços, digamos, né, de batalhões, enfim, de espaços públicos, para se amotinarem, para usarem tocas ninja, com armamento para fora das viaturas, exigindo fechamento do Congresso, fechamento do comércio, né, ameaçando as pessoas, colocando... a gente começa a ver uma série de homicídios acontecendo naquele período, naquela região, ataques, inclusive, a próprios policiais,
vários policiais foram atacados por esse grupo, quer dizer, supostamente colegas atacando colegas, se apropriando de viaturas, apontando armas para policiais civis, policiais militares que estavam já fazendo o seu serviço, porque já tinham feito a negociação, e aí vem com um discurso de que, que não foi, a demanda não foi atendida, mas não é a forma de fazer. E aí que entra aquela questão do Cid Gomes, que eu discordo da forma como ele fez, porque aquela patroa, se ela tivesse avançado, poderia ter dado uma tragédia, mas nada justifica a ação, né, de atirar contra um senador da República. Contra ninguém, mas principalmente contra o senador da República, naquele momento representando o Estado, né, e fazendo frente a algo que era ilícito, que era aquele motim. Legalmente não é permitido aquele tipo de ação criminosa. E a gente vê que tinham lideranças vinculadas ao bolsonarismo e ao fascismo, instigando aquela ação, fazendo discurso em prol daquela ação, representantes do Ministério da Damares estavam lá, naquele momento, e o mais grave, que quando vai a Força Nacional para, supostamente, negociar a organização daquela, né, o fim daquele motim, o comandante da Força Nacional, que é marido de uma deputada federal, que é famosa por mentir, que é famosa por estar vinculada a passar pano para a milícia, esse comandante chega lá e elogia os amotinados. E esse comandante é um militar. Então, onde já se viu um comandante militar elogiando a ação de amotinados? Justamente essas pessoas que falam muito em discurso de ordem, de disciplina, de que agora o mertiolate vai voltar, né? Todo aquele discurso bolsonarista de que agora a ordem é ser imposta, aplaudindo ações criminosas filmadas, documentadas, de amotinados, quebrando hierarquia, né? Simplesmente porque, enfim, estão fazendo uma ação contra um governo do campo democrático, do campo da esquerda, e se utiliza isso como pauta política, e se aplaude claros atos milicianos. Aquilo ali é ato de milícia, de grupo organizado armado, que se utiliza das instituições estatais para vantagens pessoais. E se utiliza da violência. Então, no meu ponto de vista, não tem como defender a questão dos amotinados. A questão da greve são duas coisas simplesmente elas não se comunicam. O motim saiu de dentro da greve, mas ele não são duas questões, duas pautas distintas, e que a gente tem que saber fazer essa diferenciação. Entrar num discurso isso é o mesmo discurso que um campo da esquerda cai, que é o mesmo discurso falacioso de 2013. Parece que não entenderam que nem toda ação de sindicato, nem toda ação coletiva, nem toda ocupação de espaços públicos ou de debates classistas é do campo democrático, é do campo da esquerda. Porque parece que tem um campo que acha que assim, botou gente na rua, está indo contra o governo, automaticamente são revolucionários que querem uma melhora. Entende? Chega a ser uma coisa infantil. Porque daí qualquer ação, então, que tiver agora de pessoas se movimentando nas ruas, pedindo os maiores absurdos, tem que ser legitimado, porque, afinal de contas, é o povo, é não sei o quê. A gente vai entrar em 2013 de novo, 2016 de novo. Parece que a gente não aprende que hoje a rua não é mais uma questão que estão na rua automaticamente, são a favor de melhoras sociais e tal. Entende? É uma falta de leitura que eu acho absurda em relação a isso. Leonel, você saiu do movimento antifascista? Foi isso? Não, é que assim, o antifascismo é algo muito amplo, né? E não é um movimento organizado, digamos assim, ele não existe, é uma pauta, né? O antifascismo é uma pauta, tu defender a democracia, tu ser contra o autoritarismo, contra a intolerância, contra a ação pela ação, porque o fascismo é isso, né? Ação pela ação, o poder pela força, o ataque à academia, o ataque à ciência, uma ideia de uma figura mítica que vai tomar, né, os rumos do país, e essa apropriação de símbolos nacionais com discurso patriótico, de querer eliminar os contrários, anticomunista, anti-anarquista, anti-movimento de esquerda, preconceituoso. Isso é o fascismo. Então, ser antifascista é uma pauta. Agora, existem movimentos, né, tem vários movimentos antifascistas. E um dos movimentos é o movimento dos policiais antifascismo, que são agentes da lei, né, agentes da segurança pública, que se organizaram dentro de um movimento, como se fosse uma associação, né, e reivindicam várias pautas, né, como a desmilitarização, como a regulamentação e legalização da produção e comércio de drogas,
como a democratização do aparato policial, contra o racismo, a favor da democracia. Essas são as pautas dos movimentos policiais antifascismo, que eu fiz parte até o início de 2020, quando aconteceu essa situação. Uma parte do grupo considerou mais ou menos o que o representante do PSO considerou, que aquela ação era legítima e tal, que por não existir o direito à greve, se legitimava essa situação. Eu divergi nesse ponto, daí eu tinha feito um vídeo, eles lançaram uma nota e os pontos eram contraditórios, e nesse contexto eu acabei me afastando, porque achei por bem não já que, né, existia essa questão de uma direção nacional que tinha tomado uma posição e a minha era divergente, e a gente estava disputando, digamos, narrativas. Naquele momento ali eu optei por me afastar, mas continuo respeitando muito o movimento, é um movimento muito necessário, e sigo amigo, né, da grande maioria dos membros e admirando muito todos eles e a luta que tem feito. Tanto é que eu assinei também o manifesto feito pelos movimentos policiais antifascismo a favor da democracia, que depois foi desencadear lá naquele dossiê lá do Bolsonaro, né? Leonel, outra pergunta que eu quero te fazer. A gente tem acompanhado com bastante apreensão, né, essas ameaças que você tem recebido, né? Existe alguma relação dessas ameaças que você tem recebido com o Bolsonaro, com o dossiê Bolsonaro? E o que é esse dossiê Bolsonaro? Tem. Assim, lá quando as manifestações antifascistas começaram aqui em Porto Alegre, lá por março, a partir de 15 de março, todo domingo, Bolsonaro organizava aglomerações pedindo o fechamento do Congresso, fechamento da STF, AI-5, pedindo a volta da ditadura. Todos os domingos estava acontecendo isso na frente dos quartéis, e, né? Parece que faz muito tempo, mas aconteceu isso. E aqui em Porto Alegre, em uma dessas ações, alguns artistas fizeram uma intervenção artística e mulheres foram agredidas por esses manifestantes bolsonaristas. Agrediram elas. Aquele vídeo repercutiu muito aqui no Rio Grande do Sul, da agressão dessas meninas por homens, né, brancos, tal, bolsonaristas, que estavam pedindo fechamento do Congresso, estavam fazendo um ato criminoso, porque, né, quer dizer, é crime tu pedir a volta da ditadura, AI-5, o fechamento, é crime, ponto. Mas, enfim, tudo pode nesse país fascista. Aí o que acontece? A partir dessa ação covarde, um grupo, né, principalmente vinculados a torcidas organizadas aqui de Porto Alegre, começaram a, todo domingo, ir para o mesmo local que estavam cometendo crimes, pedindo fechamento das instituições, e eles faziam contraponto, né? Faziam contraponto a esse grupo. E essa questão foi crescendo a ponto de, em um desses domingos, uma carreata que pedia a reabertura do comércio, aquelas carreatas da morte, e pedindo também fechamento do Congresso, com as mesmas pautas, que depois desencadeava nessa ação, mas eles começavam com uma carreata e chegavam nessa ação. Os antifascistas aqui de Porto Alegre fecharam a rua e fizeram essa carreata recuar, andar de ré pelas ruas. E aquilo repercutiu para o Brasil inteiro. E depois, no outro domingo, foi desencadear naquela ação lá da Gaviões da Fiel, com a Mancha Verde, tal, lá em São Paulo, as torcidas antifas e tal, e aquilo ganhou volume, né? E aí depois se arrefeceu e também arrefeceu o lado bolsonarista. Mas, nesse contexto, claro, eu conheço muitos dos que fizeram as ações e sempre elogiando e incentivando, né, nas redes sociais. E um deputado aqui do Rio Grande do Sul, vinculado ao bolsonarismo, um deputado estadual daqui, ultrafascista, como eu fazia esses elogios e tal aos grupos, simplesmente ele vinculou a polícia antifascista, está incentivando ações nas ruas e já me taxou como terrorista, pegou fotos minhas no Instagram de operações policiais, porque eu sou um policial que trabalha numa delegacia de homicídios, então é uma delegacia operacional, então eu faço muitas operações, cumprimento de mandado, então tem várias fotos minhas de colete, de arma, de balaclava, enfim, que é a função do meu trabalho. Ele pegou essas imagens, misturou com pautas minhas antifascistas, com a minha camiseta, com vídeos eu falando e tal, disse o seguinte: esse cara aqui, ele é antifascista, os antifas lá nos Estados Unidos estão sendo considerados terroristas, então Antifa já criou um movimento Antifa, né, como se fosse um movimento só. Esse cara é o líder dos terroristas,
ele anda armado, ele incentiva que os caras andem armados e para matar fascistas, e os bolsonaristas são possíveis vítimas. Ele inventou uma história paralela, pegou um site de fake news, me botou no meio do texto e fez denúncia junto ao Ministério Público, fez denúncia junto à chefia de polícia, fez procedimentos na corregedoria, fez procedimentos no judiciário. Ele vai perder todos, mas fez, está lá, sujou meu nome, colocou termo circunstanciado, coisa que eu nunca tive na minha vida, né? Manchando a minha honra, utilizando do poder político dele para fazer pressão dentro da minha instituição, da Polícia Civil, né? E esse covarde, o nome dele é Ruiri Garay, ele mandou esse documento que ele fez, é bizarro, esse documento que ele fez, que é um suposto dossiê, que ele fez a denúncia no Ministério Público, ele mandou lá para o Ministério da Justiça. E esse documento é um dos documentos que são raiz para esse dossiê bolsonarista. Junto com essa questão, veio esse manifesto pró-democracia, assinado por vários policiais, mais de 500 policiais, e eles pegaram todos os policiais que assinaram esse manifesto pró-democracia. Daí a gente olha o absurdo, quer dizer, o crime para o governo fascista do Bolsonaro é policial defender a lei, é policial defender a democracia, é o policial defender a legalidade, é o policial defender a Constituição, não é o policial dizer que tem que quebrar as regras democráticas. O policial que defende, na cabeça deturpada dessa gente, o policial que defende o abuso de autoridade, que defende tortura, esse está na legalidade, sendo que existe legislação dizendo exatamente o contrário. Então, todos esses policiais que assinaram estão lá nesse dossiê. Redes sociais, endereço, foto. E eu fui informado de que eu estava sendo monitorado lá pelo mês de abril. Me chamaram e disseram, olha, a inteligência do Exército, a inteligência da Polícia Militar está te monitorando, eles estão monitorando as redes sociais, monitorando a tua rotina, onde tu vai, eles estão observando. E eles queriam saber, inclusive, se tu era corrupto, se tu usava drogas, essas questões, se tu era um bom servidor ou não, porque se tu não fosse, se tu tivesse, né, qualquer ponto em aberto na tua carreira, eles iriam te derrubar, e falaram isso abertamente. Que pena que esse cara não tem como derrubar, porque senão seria o momento de agora e a gente iria fazer. Isso foi dito por essas pessoas. Então, claro, depois veio o dossiê é muito mais recente a informação desse dossiê, mas o UOL, inclusive, citou o meu caso. Eles citaram o dossiê, que aquele jornalista teve acesso, e disse, tem dossiê com 579 pessoas, são policiais antifascistas e alguns policiais, alguns professores que interagiram com esse grupo. Então, é focado nos policiais. E junto tem um documento feito por um deputado estadual do Rio Grande do Sul, contra um policial de lá e tal, que é o meu caso. Então, o meu caso foi um dos casos-chave para esse dossiê fascista, autoritário, que o STF já declarou inconstitucional, ilegal, né? Enfim, mas isso vai ter muitos desdobramentos, porque é uma pressão muito mais política do que dentro da legalidade. É muito mais para te desgastar junto aos teus colegas, às corporações, do que como efeito, vai ter uma punição jurídica. Não, tu vai desconstruindo a pessoa, vai colocando ela como criminosa, que é típico, é uma típica ação fascista, né, de demonizar os diferentes. É incrível, né, o que esse governo está fazendo, assim, e a gente fica muito refém, né, porque acreditar na justiça também está ficando difícil, né? A gente viu aí vários casos de pessoas que agora estão sendo inocentadas, dentre elas o ex-presidente Lula, né? Mas primeiro eles minam a criatura, né, vão destruindo toda a imagem. Quem é que vai pedir desculpa, né, por todos aqueles que foram julgados antes do tempo, né? Leonel, eu tenho uma série de perguntas aqui para você, o pessoal que está aqui com a gente. Deixa eu trazer logo a Heloísa de Carvalho. Um beijo, Elo. A Heloísa fala o seguinte: verdade, Leonel, a inversão de valores, cada dia mais aceita pelas pessoas, fazer justiça com as próprias mãos, está virando legal, enquanto as leis estão caindo em esquecimento. Um beijo, Elo. Aí nós temos também aqui uma pergunta do meu companheiro do meu companheiro de luta, né? Meu companheiro de luta lá da Universidade Estadual do Ceará, o professor doutor Edmilson. Ele pergunta o seguinte, ele fala que queria que você falasse das relações entre as polícias, né? A PM, a Civil, a Polícia Civil não perdeu muito espaço
por causa do punitivismo, militarismo nas forças da justiça? PM, Sim. Polícia Federal, o que você acha? A tendência, no ritmo que as coisas vêm acontecendo e da forma como estão sendo constituídas as mudanças nas questões penais e estruturais, a gente observa uma prevalência da ideia militarista, quer dizer, na contramão do mundo inteiro. O mundo inteiro tende a ser, né, as polícias no mundo inteiro são desmilitarizadas. Essa é a regra básica. Tem alguns poucos casos de militarização na polícia, justamente porque a lógica militar é uma lógica de guerra, uma lógica de eliminação dos diferentes, uma lógica e ela é importante num conflito, numa questão de defesa de fronteiras e tal. Eu não estou menosprezando a importância do militarismo, eu não estou dizendo que o militarismo é ruim por si só. Estou dizendo que tem locais em que o militarismo ele é efetivo e locais que não deveria ser colocado em prática. E a polícia é um ambiente que não deveria ser militarizado, né? E a gente observa que agora existe um ódio ao militarismo por causa do Bolsonaro, que foi um péssimo militar, um mau militar, mas que sempre favoreceu algumas vantagens indevidas dos militares, como aposentadorias que eles têm, como essas pensões para filhas solteiras, que a gente sabe que não são solteiras, mas ficam recebendo pensões milionárias, e essa sempre foi a pauta do Bolsonaro, porque favorece a ele, favorece aos seus, então, a ele próprio. Então é importante que ele abrace essa causa. Mas a gente vê que essa lógica militarista ela vai se ampliando, esse discurso da força e tal, porque daí não tem mais discussão de eu concordo ou discordo, que isso é clássico do militarismo, né? Simplesmente obedece, não importa a situação que tu está recebendo um salário de fome, como muitos policiais militares recebem, sofrendo uma série de abusos, né? Mas como dentro do militarismo não pode contradizer, não pode reivindicar melhorias, não pode nem se associar em sindicatos, a gente observa, então, que é muito interessante tu ter uma propagação e um aumento da relevância do militarismo nas polícias, porque é mais fácil de dominar, né? É mais fácil de tu colocar em prática projetos e que aquilo seja executado. Então, sim, a gente tem uma tendência à militarização de todos os órgãos, e ao invés de acontecer o que aconteceu na maioria dos países, que né, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a polícia é desmilitarizada, no Canadá é desmilitarizada, 90% dos países envolvidos é desmilitarizado, talvez na Espanha e na Itália tem alguns casos de utilizar a estrutura militar, mas não são militares em si, né? Porque o problema no Brasil é que a gente tem as polícias militares como força auxiliar do Exército, então elas são subordinadas às Forças Armadas. Isso é uma questão nacional que não tem nenhum paralelo no mundo, talvez um ou outro país, e se tem ainda são países que são discutíveis, assim, em termos de referência. Então é grave essa situação, né? O professor Edmilson, inclusive, esse que fez a pergunta agora, Leonel, ele pesquisa, ele é um dos grandes pesquisadores que a gente tem aqui da ditadura militar, tá? Por isso que eu acho que ele fez essa pergunta aqui. Agora vamos para o Rui. O Rui, ele diz o seguinte: gostaria de saber do RAD quais as áreas de segurança pública deveriam ser federalizadas e quais não. Você é a favor da federalização? Esse é um debate mais complexo, mas eu acredito que cada vez tem que ser mais municipalizado. A gente teria que ter um SUSP funcionando, uma organização geral das instituições a partir do governo federal e financiamento a partir da União, no sentido de recursos, métodos, digamos, formação, entende? Ter uma organização, digamos, unificada entre todas as instituições de todos os estados, uma central de dados, né? Digamos, ter a União fazendo essa unificação de procedimentos de todas as corporações, um piso salarial, entende? Digamos, a União faz o grande escopo, mas a ação e a organização ela tem que se dar muito mais de uma forma municipalizada do que de uma forma federalizada, porque a gente tem um exemplo de federalização, vamos dizer assim, que é a Força Nacional, que ela utiliza agentes da segurança pública de diversas corporações, né, das polícias civis, militares e tal, de diversos estados, e se expande isso em nível nacional. Então, o policial do Rio Grande do Sul vai lá trabalhar no Amazonas, por exemplo, e vice-versa. E eu não acredito que isso seja... Eu acredito que a municipalização... Claro, é muito difícil a gente dizer que a polícia vai ser um modelo de municipalização, agora vai ser tudo municipalizado. Eu acho difícil, porque a gente tem uma estrutura histórica
que é envolvida com os estados. Por exemplo, os estados são responsáveis pela polícia militar e as polícias civis. Então, isso é muito difícil tu reverter isso. Agora, tem que ter uma lógica, mesmo sendo os estados, né, os governos dos estados que organizam essa lógica da segurança pública, mas elas têm que estar muito mais geridas dentro de cada município, dentro de cada realidade, né, organizando de forma integrada com os prefeitos e tal, e com os secretários, para ter uma solução. Porque se a gente fica muito assim, ó, só lá em Brasília, vamos supor, organizando toda essa questão federal, a gente vai ter uma dificuldade, e eu não vejo isso, até porque o Brasil não é um estado federado, na verdade, ele é federado entre aspas, mas não são os estados que se organizam para se juntar, né? Não, a gente tem uma união que manda em tudo, e daí chega na segurança pública, e a gente sabe que existe muita centralização de poder na União e que isso é nefasto por alguns aspectos, principalmente na divisão de recursos. Então, os estados são precários, a União com muito recurso, os municípios precários, e as coisas não chegam até a ponta, não chegam até onde as pessoas vivem, que é o município. Então, eu não... mas é um debate a ser feito, essa questão da federalização, mas eu vejo muito mais a ideia da federalização como ela organizar, tomar para si a responsabilidade de organizar as instituições, né? Criar um padrão nacional, um banco de dados nacional, uma forma unificada, né? Do que ela, digamos, administrando as polícias, né? Em cada região, porque isso, tu imagina se isso fosse feito hoje num governo como esse, se a gente tivesse, né, todas as polícias subordinadas, ou uma federalização da segurança pública federalizada, aí, né, a gente já tem problema suficiente, né? Mas aí a gente não teria contraponto e nem balanceamento em algumas ações, né? Nossa. A Ana Leonel está perguntando qual a sua opinião sobre a reforma administrativa do Bozo. A pior possível, né? A mais crítica possível. Isso é para favorecer. A gente vai voltar ao mesmo sistema que era na ditadura militar. Se tu é amigo daquela autoridade, tu vai receber o teu cargo de confiança, ou um concursinho né, atrás das cortinas ali, só para tu marcar os X que são necessários, e a gente vai na contramão da lógica da moralidade, da impessoalidade, né, do direito administrativo, que é justamente tu ser imparcial na escolha do servidor, né, e o servidor mais capacitado. A gente pode até discutir alguns critérios de concurso público, mas ele em tese, tirando as fraudes, mas ele em tese está colocando dentro do Estado aquele que teve mais tempo, que teve mais dedicação. Ele não está perguntando qual é a ideologia, de quem ele é amigo, quanto ele tem na conta, qual é o contato que ele tem, né, e isso faz com que a gente tenha um índice de corrupção menor no serviço público do que se fossem, né, como a gente está vendo. O que é a rachadinha? A rachadinha é eu colocar meus amigos para trabalhar comigo. Supostamente esse aqui é um bom técnico, supostamente aquele ali é um bom, não sei o que, é um engenheiro capacitado, esse aqui é um economista capacitado, então vamos trabalhar com os capacitados. E o que a gente vê é que ali se dá a corrupção, porque eu vou trazer pessoas do meu meio e fica muito mais fácil de eu chegar e dizer para ele: me passa por fora aqui tu não vem trabalhar. Quer dizer, a gente está voltando a questão justamente ao contrário do que a gente deveria estar avançando, que é cada vez mais concursos públicos, cada vez servidores mais capacitados e com garantias de trabalho. Porque, assim, é uma mentira dizer que não pode demitir para o servidor público. Isso é mentiroso. Isso é criminoso tu dizer que não pode demitir servidor público. Existem diversas avaliações e procedimentos que podem, sim, colocar o servidor público no olho da rua. O que deveria ter, então, talvez, um controle maior, mais critérios mais objetivos, né, situações mais claras, cobranças de produtividade. Ok, isso é discutível e pode ser feito. Acredito que tenha muitos aspectos no serviço público que devem ser revistos. Agora, tu tirar a estabilidade, tratar o servidor público como se a função desse servidor público fosse uma função, digamos, de um trabalhador da iniciativa privada, é desconhecer a função do serviço público, que muitas vezes tem que estar lidando com o poder político diretamente, investigando, por mais que eles digam que não vai atingir a polícia, mas a gente vai ter uma pressão em cima dessa realidade, inclusive dos agentes da segurança pública, e vai atingir, por exemplo, professores, vai atingir, por exemplo, agentes da Receita Federal, né, servidores da Receita Federal, vai atingir servidores
vinculados a órgãos de controle como o IBAMA. Quer dizer, como é que tu vai dar uma multa num mega empresário que pagou a campanha do Bolsonaro? Vai ser demitido no dia seguinte. Então, quer dizer, vai acabar com a estabilidade porque são vagabundos. Não, vai acabar com a estabilidade para que ninguém faça o seu trabalho e todo mundo reze a cartilha do governo fascista do momento. Essa é a lógica deles. Não é para que melhore o serviço público, não é para que melhore o serviço prestado à sociedade, porque isso não vai acontecer. Vai ter pessoas cada vez mais, digamos, sem capacidade técnica para aquela função, ou seja, vão produzir menos, vão ter menos capacidade e vão se sentir cada vez mais amedrontados. O bom servidor vai se sentir cada vez mais amedrontado na sua função e vai deixar de executar a sua função, principalmente se for uma função de controle, de pesquisa, porque as universidades fazem muitas pesquisas sobre poluição, sobre violência, sobre corrupção. E quem é que vai fazer dentro de uma universidade esse tipo de pesquisa se for chegar em alguém que vai dizer tu falou mal de mim, está demitido? Então, quer dizer, é uma obrigação de toda a sociedade, mesmo de quem não seja servidor público, lutar contra essa reforma administrativa, porque isso vai se voltar contra a própria sociedade, assim como todas as reformas feitas pelo Bolsonaro e que o Bolsonaro votou a favor, como a reforma da Previdência, como o congelamento dos investimentos em saúde, educação e segurança durante 20 anos, que o Bolsonaro votou a favor no governo Temer, como todas essas outras reformas. E a mais importante que ele deveria fazer é a reforma tributária, que ele não faz. Por quê? Porque isso vai desfavorecer aquele 1% que é quem banca ele ainda no governo. Então, a sociedade, né, como um todo, deveria se mobilizar para fazer esse debate e defender todos os servidores públicos. Verdade. Rádio, o Arnaldo Ricardo está perguntando o que é que você sofre por procurar lutar por mudanças de um setor que o povo é tão amedrontado? Eu, por exemplo, já deixei de ser promovido várias vezes, por mais que tenha sido reconhecido, que eu tivesse na lista por merecimento, por pontos colocados, por qualificação pessoal minha, por trabalho, né? Por exemplo, ano passado, a maior operação da polícia da divisão de homicídios do Rio Grande do Sul, eu fui um dos organizadores, eu era o cabeça da função e não fui promovido, entendeu? Fui preterido e me falaram isso: olha, Leonel, nos dói muito não te promover, mas isso é uma escolha política e tal, e a gente não tem como intervir. E isso vai me dar resultado lá na minha aposentadoria, porque é menos tempo de contribuição naquela categoria, porque tem aumento salarial. Então, eu vou contribuindo menos, automaticamente, quando chegar minha aposentadoria vai ser menor, porque o tempo de contribuição é menor. Então, já me prejudicou. Tipo assim, eu já sou prejudicado de arranque. Eu já estou prejudicado a partir da minha militância. Fora sindicâncias, penalidades, ser mal visto por mentiras, daí começam a usar, ele está respondendo sindicância, automaticamente é um mal policial. E todas as sindicâncias que eu respondi até hoje foram pela minha posição política, fora da instituição, porque dentro da instituição eu não falo sobre política. Eu não dialogo com meus colegas sobre política dentro da instituição. Eu não faço discurso proselitista, discurso dizendo, partido tal. Só essas conversas de amigos assim, que a gente se conhece, tal, vai debater. Mas não é da minha função, entendeu? Eu não falo com o público sobre isso. Eu não interfere em nada na minha função, do que eu faço com a questão política. Inclusive isso, eu acho que a polícia é polícia de Estado, não é polícia de governo nem ideológica. Não tem que ser de esquerda nem de direita. Não tem que ter partido. Não interessa quem é o partido, não interessa que aquela pessoa tenha simpatia por ela. Se ela cometer um crime, tem que ser punida, ponto. É assim que tem que funcionar. Diferentemente do que pensam os bolsonaristas e os fascistas. Para eles pode tudo, para os outros tem que ser ferro. Né? Então, quer dizer, existem diversas perseguições, procedimentos internos, vem político toda hora pedir minha cabeça, que eu seja transferido para não sei aonde, que eu seja prejudicado, que aí abrem procedimentos dentro da corporação dizendo, ele está usando a instituição para isso e aquilo, entende? E toda hora tem que ficar respondendo, chamando advogado do sindicato, gastando teu tempo, se prejudicando. Daí quando tu está respondendo procedimento, mesmo seja injusto, tu não é promovido porque está respondendo procedimento. Entende? Eles vão atrapalhando a carreira da pessoa, deixando a pessoa tendo que tocar 10, 15 frentes simultâneas, né? E muitas vezes sem compreendido no campo da esquerda e no campo democrático, que agridem os policiais que têm posicionamento de esquerda, dizendo que não pode. Se está dentro da polícia, não pode ser de esquerda. Se está dentro da polícia, não pode ser antifascista. Para mim, são pessoas infantis, pessoas que não têm noção da realidade, não têm vivência nenhuma no mundo de trabalho, seja qual for.
e que ficam se gastando tempo para agredir pessoas que estão tentando fazer uma pauta positiva, né? Ao invés de agredir realmente, ou fazer o debate com quem tem que ser feito, que são os fascistas. Mas preferem pegar alguém do campo e marretear, porque, afinal de contas, não, se está dentro da corporação, automaticamente é um fascista. Se eu fosse fascista, se os policiais que estão passando por essa situação fossem fascistas, a gente não estava recebendo esse tipo de dossiê do Bolsonaro, a gente não estava sendo prejudicado nas nossas carreiras, não estava respondendo procedimentos nas corregedorias dentro do Ministério Público, simplesmente por estar defendendo aquilo que está na lei. Nada além disso, ninguém está levantando bandeira partidária, fazendo algo ilícito contra os estatutos das polícias. A gente está só se manifestando fora da polícia, no nosso horário de que a gente poderia estar fazendo lazer, poderia fazer qualquer coisa, mas a gente está se manifestando e fazendo militância. E se o campo da esquerda, o campo democrático, não entender isso e apoiar esses policiais, eu não estou falando só de mim, eu estou falando de todos que estão nessa luta, bom, a gente vai ter uma série de dificuldades logo ali e vai jogar essas pessoas à margem e vão só ter consequências para a sua vida para todo sempre. E isso é muita covardia, sabe? Deixar qualquer categoria ao léu, porque eu não gosto de policial, automaticamente, então, dane-se se é de esquerda, antifascista, não me importa. Leonel, você lembra daquele... Você acompanhou o caso do Lucas Arcanjo, era um policial civil de Minas Gerais, né? Aquilo ali, você, quando estava falando da questão da perseguição e tal, eu me lembrei desse caso, que na época ele denunciou os esquemões, né, em Minas, com o Aécio, com esse povo aí. Deixa eu te fazer... o Arnaldo, ele está perguntando em relação a quem você recorre por uma perseguição resultado da sua luta como servidor. Você recorre a quem? O sindicato. O sindicato e as redes sociais, e fazer denúncias e pressões políticas e pressões dos meios de comunicação é a única coisa que resta. Porque, na verdade, o procedimento administrativo, ele não tem ampla defesa. É aquela pessoa que está já automaticamente te dizendo, olha, tu tá enquadrado aqui nesses pontos, o que tu acha? Tu responde, mas se ele já abriu aquele procedimento, pode escrever, tu já está punido. Se ele teve vontade política, e tu não pode nem no judiciário muitas vezes, porque só se o mérito não foi muito claro. Agora, a decisão não pode ser discutida. Então, tu fica sempre andando na navalha, e as pessoas acham assim, como é fácil ser policial e ter abuso de autoridade. Olha, em tese, não. Por quê? Porque, por exemplo, se eu, no meu horário de folga, der o soco na cara de alguém, num bar, eu não vou só responder por lesão corporal, como todo cidadão vai responder num processo. Eu vou ter que responder o processo e ainda vou ter que responder administrativamente junto à minha corporação. Então, o policial, em tese, ele tem muito mais controle, muito mais possibilidade de punição do que um cidadão comum. Né? Claro, aí a gente pode discutir por que alguns são, outros não são. Aí é a questão. Né? Mas a gente tem que recorrer aos sindicatos. E não por acaso os sindicatos estão sendo atacados em todos os níveis do país. Porque eles querem trabalhadores que não tenham recursos e forma alguma de se protegerem frente aos abusos que eles querem implementar e ao silêncio, à ditadura, né, branca que eles querem instaurar a partir do silenciamento e da censura de qualquer ponto divergente. É isso mesmo que está acontecendo. Leonel, a gente está quase encerrando, faltam 5 minutinhos. Vamos falar um pouquinho, você é pré-candidato, não é isso? Isso. Você é pré-candidato pela cidade de Porto Alegre? Sou pré-candidato a vereador aqui por Porto Alegre, pelo Partido dos Trabalhadores. E aqui a gente tem uma pauta, né? A nossa pauta aqui, a ideia é focar em direitos humanos, no antifascismo, nesse debate sobre segurança pública, e a gente tem um conselho, a gente criou um conselho político que a gente chama, como se fosse um mandato coletivo, uma candidatura coletiva, que a gente tem um conselho formado por travestis, por LGBTs, por mulheres, por negros, por indígenas, pessoal da cultura, pessoal da segurança pública. Então, a gente quer fazer até direitos animais, que é outra pauta importante também, meio ambiente. Então, a gente quer fazer uma pauta muito ampla de debate, justamente porque o antifascismo e direitos humanos, ele tem um guarda-chuva gigantesco, né, de ação, e a gente tem que ter lugar de fala de cada pessoa. Então, todas as propostas e diálogos que a gente vai fazer
com certeza foi pensado por alguém que passa por aquela situação e que é vítima de todo esse processo. É uma coisa histórica, né? Esses problemas são históricos. Vou dar só uma passadinha rápida aqui no chat, dar alguns avisos, depois eu passo a palavra para você fazer as suas considerações finais, tá? Tá bom. Bom, aí eu quero agradecer ao Arnaldo Ricardo, boa pergunta. A direita conseguirá acabar com sindicatos de policiais? Será, a polícia hein, militar Leonel? não tem, a polícia militar não tem sindicato. É proibido. A polícia militar é proibida de ter sindicato. Aí o Edmilson, coisa boa a sua candidatura, Rádio, parabéns, conte com a gente aqui mesmo, longe do Ceará, temos que nos apoiar. Tem um grande amigo aqui na Civil, historiador também. Aí eu queria agradecer também a Graciela, que está aqui, né? Acabaram com os sindicatos, com a CLT. A Heloísa, minha querida Heloísa, que já esteve aqui com a gente. Quem mais está aqui? Deixa eu ver, o Rui. Silêncio. Calopsita aqui gritando, a Cadu. Ana Lúcia, querida Ana Lúcia, queria agradecer a todos vocês e dar alguns avisos, gente. Todos os domingos a gente faz aqui no Vermelho Pimenta, a gente faz uma rodada de conversa com pré-candidatos progressistas do país inteiro. Todos os domingos, às 16 horas. Caso vocês queiram ver algum candidato conversando com a gente, manda uma mensagem para mim que eu convido, ok? Esse final de semana nós vamos conversar com o Rubinho Linhares e com o Herbert Lima, difícil, Herbert, conseguimos falar com ele. Eu gostaria mais uma vez de convidá-los a dar uma olhada nas nossas crônicas no Portal 247, tá? Semanalmente, quase quinzenalmente. E deixa eu ver o que mais. Certo, aí terça-feira nós vamos conversar com o Cícero Freitas, pré-candidato pela Rede Sustentabilidade, ele é pré-candidato a prefeito da cidade de Quixadá, aqui no Ceará. Na sexta-feira, com o pré-candidato a prefeito de Fortaleza, pelo PSOL, Renato Roseno. Então, vou passar a palavra para ti, para suas considerações finais, Leonel. Antes de tudo, te agradecendo pela gentileza, a simpatia de você estar aqui com a gente. Estamos longe, mas estamos te observando de longe, acompanhando todo o seu trabalho. Bom, queria te agradecer ao convite e agradecer a toda a audiência também do programa. E é importante, eu sempre falo quando eu vou no DCM, vou no 247, eu sempre digo, né? É importante que a gente tenha cada vez mais canais, cada vez mais fortes do campo democrático, independente, para a gente ter espaço de diálogo. E agradecer toda a audiência. E é importante que a gente faça, né, uma frente ampla antifascista, a gente ache onde estão nossos pontos de convergência, ou talvez onde estão nossos pontos de divergência, onde eu estava falando com o Luiz Eduardo Soares esses dias e ele me falou exatamente isso, né? Ele disse, tem que ver onde estão as nossas divergências. O que a gente não vai dialogar? É isso aqui, tá, ok. O resto é nosso, entendeu? O resto a gente vai estar junto. E aí, a partir das divergências, a gente diz, olha, é muito claro que isso aqui não vamos chegar a um consenso, então a gente não vai falar sobre isso, mas vamos fazer uma política nesse aspecto. Então, todo o campo democrático deve trabalhar dessa forma, porque se a gente não fizer isso, é a vitória do fascismo. E as eleições municipais serão plebiscitos, sim, nesse contexto. Se a gente não fizer boas bancadas de vereadores, não fizer boas bancadas nos executivos, a gente vai pagar um preço alto em 2022 e a partir da virada do ano em 2021, a gente já vai ver uma série de... Bom, já passou por ataques suficientes, mas a gente acha que nunca pode piorar e pode piorar. Então, é a hora da gente pregar a união, pensar em união, pegar o que não vai dialogar, deixar de lado e dialogar naquilo que é possível. Então, muito obrigado e seguimos na luta aí até a vitória sempre. Um tchau para todo mundo. Muito obrigado. Estamos na torcida por ti, viu? Tchau, obrigada.